Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ludmar e nós somos do Instituto Impact the World. E hoje nós vamos tratar sobre um tema de muita importância, talvez, nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, mas ao longo de toda a história da humanidade, que é a compreensão da presença de Deus. Eu não quero falar aqui sobre aquela presença, né, que nós falamos muito hoje nos cultos e nas reuniões de oração e tal, aquela presença de regozijo, de alegria que vem de Deus e tal. Mas eu quero falar do estar presente de Deus, Deus Emmanuel, um Deus que está presente conosco. E para explicar melhor essa presença de Deus em nossas vidas, eu quero usar a vida de José, porque José foi um homem que serve para nós como exemplo de temor de Deus. O que é o temor de Deus? O temor de Deus é a consequência, a nossa resposta a essa presença. Porque, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo porque ele é bem prático na minha vida e eu espero que para você também seja. Se você está em um lugar onde há uma pessoa ali importante, não é? É quase que automático que você não se sinta tão à vontade, não é? Então você vai limitar as suas ações, você vai limitar as suas palavras. Por quê? Porque você está pensando no que aquela pessoa irá observar a seu respeito. E às vezes a gente deixa de fazer isso com o próprio Deus, esquecendo que Ele está conosco em todos os momentos. Se você é um cristão, você crê em Deus. Sendo que você crê em Deus, você deveria agir e falar limitadamente, sabendo que o teu Deus está observando as tuas ações e as suas palavras. E muitas vezes isso não acontece, não é mesmo? Eu mesmo, por exemplo, às vezes esqueço. Esqueço que não posso estar brigando o tempo todo, que não posso estar entrando em discussões tolas, que não posso estar falando mal de algumas pessoas, que não posso estar agindo de determinada maneira porque Deus está comigo. E se nós esquecemos disso, significa que nós ainda não possuímos uma característica muito importante que a palavra de Deus vem chamar de temor de Deus. Mas eu não quero só falar de temor, eu quero falar da importância de nós termos a presença de Deus a nosso favor. Deixa-me falar um pouco de José para você. A história de José começa a ser narrada em Gênesis, a partir do 38, do capítulo 38 mais ou menos. E o que Moisés, que é o escritor de Gênesis, vem falar sobre José é muito interessante, porque em todos os momentos ele narra a vida de José com algum detalhe importante. Primeiro momento, quando ele começa a falar, na verdade no 37, capítulo 37, ele vai falar dos sonhos de José, não é? Fala que Israel amava mais a José do que aos demais irmãos. Haviam 11 naquela época. Na verdade, José era um dos mais amados. Por quê? Porque Jacó havia gerado ele, concebido ele na sua velhice. E ele, de certo, tinha alguma característica importante que agradava ao seu pai Jacó, que era chamado de Israel. Depois disso, é claro, você sabe da história, os irmãos então odiaram, quando perceberam que o pai amava mais ao irmão mais novo do que a eles, começaram a odiar o irmão. E em algum momento ele começou a narrar os seus sonhos, né, para eles, e eles começaram a se sentir incomodados com a importância que o irmão tinha em relação a eles. E há um momento onde o irmão vai buscá-los no campo, vai falar com eles, e eles decidem então matá-lo. Só que aí eles acabam não matando. Rubem, que é o irmão mais velho, acaba intervindo, impedindo que eles matem então o irmão mais novo. E ele é colocado então num lugar, num poço, né? Jogaram ele num poço. E ele é colocado neste lugar e ali passam então os mercadores de escravos da época e o levam para o Egito. E lá ele é vendido então a Potifar, que era um homem importante da época. E quando estava lá com Potifar, a mulher de Potifar se agradou dele, porque a Bíblia indica que ele era um homem formoso, um homem de boa aparência. E a mulher de Potifar começa a cobiçar a José e a intentar então uma maneira de estar com ele. E ele resiste a ela. E uma das frases mais interessantes que ele cita neste momento, ele diz o seguinte: por acaso pecarei eu contra o meu Deus? Eu não posso pecar contra o meu Deus.
E a partir daí a Bíblia começa a mostrar que em todos os momentos, até nas dificuldades, até no momento que José estava no poço lá, largado pelos irmãos, até nesses momentos de dificuldade, Deus estava com ele. E ele responde a isso, responde a esse entendimento da presença de Deus com temor, dizendo: por acaso pecarei eu contra o meu Deus? Óbvio que não. Então, José é um exemplo para nós de presença de Deus, ou seja, de pessoa acompanhada por Deus, e também de pessoa temente a Deus. Por quê? Porque Deus estava com ele em todos os momentos, até mesmo nas dificuldades. As maiores dificuldades da vida de José, Deus estava com ele. Ele estava no poço, abandonado pelos irmãos, e Deus estava com ele, é o que a Bíblia diz. Ele estava lá sendo tentado pela mulher de Potifar, e Deus estava com ele. Ele foi preso injustamente por uma acusação dessa mulher, e Deus estava com ele. E nesse tempo todo de formação, de aprendizado de José, ele aprendeu muita coisa, graças ao temor de Deus. Bem diz a palavra que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que eu quero que você entenda é que a presença de Deus não é simplesmente para os bons momentos. Deus está contigo até mesmo nas grandes dificuldades. E é nesses momentos onde Deus quer que nós aprendamos. Se você é um ser humano, você vai passar por dificuldades. Se você ainda não passou, se prepare porque você vai enfrentá-las. Mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda que nessas dificuldades Deus quer estar com você. A palavra fala de um homem chamado Paulo, que lá em uma das suas cartas aos Filipenses, escreve no capítulo 4 dessa carta o seguinte: aprendi a contentar-me com o que tenho. Posso tanto passar por necessidade quanto ter fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa passagem é muito mal interpretada porque as pessoas pensam assim: eu posso conquistar se Deus estiver comigo, eu posso vencer na vida. Mas na verdade o que Paulo está apontando é que se Deus está comigo, eu posso estar bem em todas as situações, eu posso estar contente em todas essas situações, posso passar necessidade, posso ter fartura, mas se Deus estiver comigo eu posso todas as coisas. E é isso que eu quero que você entenda. Não importa o momento que você está vivendo, se Deus está com você, você pode estar contente. Seja contente em Deus, tenha temor a Deus e usufrua da sua presença, certo? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima.